Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou César e nesta aula será apresentado como implementar o formulário editar no aplicativo. Isto é, este formulário editar, eu posso retornar para o listar, seleciono um usuário, por exemplo, o César 10, clico em visualizar, em seguida consigo visualizar os detalhes, clicando no botão editar. Abre o formulário que será implementado nesta aula, altero as informações colocando César 10A e posso tentar salvar. Clicando em salvar, sucesso, usuário editado com sucesso e já está apresentando o usuário com as informações atualizadas. É este formulário editar que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo é o link para acessar a playlist completa. Peguei o código-fonte da API, coloquei dentro do diretório, dentro do disco C, do disco principal. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code, venho no arquivo ler e tem as instruções, tem os requisitos e como rodar o projeto. Criar a base de dados Celc, instalar as dependências, executar as migrations para criar as tabelas no banco de dados, nessa base de dados Celc, executar a seed para cadastrar alguns registros e startei o projeto. Está executando corretamente. Próximo passo é pegar o código-fonte do aplicativo, coloquei dentro desse diretório, abro no editor Visual Studio Code, também venho no arquivo ler, tenho os requisitos. Primeiro, preciso conferir qual é o IP da máquina utilizando o comando ipconfig e alterar dentro deste arquivo source, depois config API, instalar as dependências e startar o projeto. Depois que eu startei o projeto, estou utilizando o Expo, tenho o Expo instalado no dispositivo móvel, eu compartilho com vocês a tela do mesmo e tenho este listar implementado em aulas anteriores. Eu quero implementar agora o editar. Se eu acessar o César 3, tenho este visualizar, quero acrescentar um botão neste local redirecionando para uma tela editar. Eu ainda não tenho esta tela editar, preciso criar. Posso pegar como exemplo a tela visualizar. Inclusive no visualizar já temos os detalhes aqui acima, não há necessidade do título. Venho no projeto, fecho o arquivo e acesso o visualizar e conforme eu setei, quero retirar o título. Este título não será utilizado mais no momento. E não tem mais o título aqui, porque já tem aqui acima, não há necessidade de duplicar duas vezes o mesmo texto. Duplico o diretório View User, colo dentro do diretório Página e altero para Edit User. Alterei o nome do diretório, altero também o nome da função. Abro este arquivo Edit User e altero o nome para Edit User. Criar e exportar a função editar usuário. E posso começar a ver como está ficando. Para conseguir acessar, conforme eu setei, preciso criar um botão neste local. Para criar o botão, crio primeiro o CSS, venho em Style, Custom e conferir o que eu já tenho. Por exemplo, aqui é o nosso listar, é o CSS relacionado ao listar. Depois eu tenho o CSS relacionado à paginação. Posso colocar um texto só para identificar para que serve o respectivo CSS. E depois eu tenho o visualizar. E o botão será criado na página visualizar. No final, crio dois componentes para agilizar. Eu pauso a aula e implemento os dois botões. Implementei o botão btn Action Edit, é uma funcionalidade clicável, tem a personalização e também o texto do botão. Tenho os dois componentes, posso importar os mesmos. Venho no editar ou no visualizar, porque é no visualizar que eu preciso implementar
este botão. Text list não está sendo utilizado, posso excluir e importar os dois componentes. Eu tenho btn e o outro que eu criei é o texto, também importo o componente. Tenho os dois componentes, posso utilizar abaixo do conteúdo. Primeiro componente é o btn edit, finalizo o componente e internamente eu utilizo o componente txt para acrescentar um texto. Neste caso é um botão editar, então o texto também será editar. E tenho o botão com a personalização que eu coloquei nesses dois componentes. A cor de fundo, também a borda arredondada, centralizado, entre outras personalizações. E quando o usuário clicar on press, ele deve executar uma função, e esta função eu utilizo o navigation, só conferir se está sendo executado aqui acima. Eu tenho o navigation, sim, para poder navegar entre as páginas. Depois tenho o navigate e deve redirecionar para uma tela edit user. Eu não vou salvar porque eu ainda não tenho esta rota, e para esta rota eu envio o ID do usuário que eu quero editar. Um objeto com o nome user ID, ele recebe o ID do usuário. Simplesmente colo neste local. Conforme eu setei, eu não salvo ainda porque não acrescentei na parte de rotas. Venho em rotas, e em rotas eu tenho detalhes do usuário. Conforme eu implementei o detalhes, implemento também o editar. Incluo arquivo edit user, atribuo edit user, e aqui abaixo posso criar duplicando esta rota. E não é detalhes, é editar usuário. E o componente que deve ser carregado é o edit user, e para carregar este componente eu utilizo o edit user. Quando eu quiser carregar esta tela, eu utilizo este nome. Detalhes não é tela editar usuário. Pego o nome edit user que eu atribuí, fecho route e venho em view user e acrescento edit user. Agora sim posso salvar. E testo se realmente está carregando. Clico em editar, carregou a tela editar o usuário e recuperou as informações. Por que recuperou? Em função de ter esta função que é responsável em recuperar os detalhes do usuário. Mas eu não quero só imprimir, eu quero criar um formulário. Desta forma, isso daqui não será utilizado mais. Posso apagar, se eu salvar não será apresentado nenhum valor, e também eu não vou setar os valores em user. Eu vou setar de forma individual. Primeiro eu tenho o ID, e quando eu quiser setar, eu utilizo o setID. Somente o I é maiúsculo. Para seguir o padrão, não é um array, é uma string. Eu tenho o ID, depois o nome e o e-mail. Haverá o campo name, posso alterar para setar, é set name. E por último também tenho o e-mail. Apago o ID e altero para e-mail. Temos um erro porque ele caiu no catch, não permaneceu no then, porque não temos o setUser. Não é o setUser, agora é o setID, e aqui também será user.id. Posso dar um console log em response user só para apresentar para vocês. Um simples console.log no valor que está vindo da API. E posso conferir agora o editar. Ok? Retorno no registro 5, o visualizar. Em seguida, venho em editar, registro 5, e carregou corretamente o editar o usuário. Se eu conferir no console, eu tenho o ID, name e e-mail. São essas informações que eu estou setando. Depois do ID, eu tenho o name e vem o valor da API, é em name. Name ou nome? Name. E também tem o e-mail. Apago aqui, coloco e-mail
e aqui também altero para e-mail. Já tenho os valores, este console log posso comentar, posso criar o formulário. E para criar o formulário, preciso do CSS. Tenho o visualizar, aqui abaixo vai ter o CSS do formulário. Também para agilizar, eu pauso a aula, implemento o CSS e logo retorno. Implementei o CSS, primeiro label, depois tem o campo, além do campo tem a parte do obrigatório, botão e o texto do botão. Só faltou organizar aqui o CSS. Organizo para ficar melhor visualmente. E posso importar agora estes componentes. Venho no Edit User, na parte superior eu posso importar ou eu posso importar conforme vai sendo utilizado. Pego Label, comecei a digitar, o editor já apresentou o label, ele vai importar do Style Custom. Dou Enter, posso conferir na parte superior se importou. Label está aqui, importou corretamente. Você pode conferir cada componente. Eu não vou conferir. E indico que este campo ele é obrigatório. Coloco nome. Depois do label, utilizo o input. O componente que eu criei no CSS é o input form dash, que refere-se ao dashboard. Finalizo o componente desta forma. Internamente, utilizo a propriedade placeholder para indicar o que deve ser preenchido e neste caso deve ser preenchido o nome completo. Depois também tenho a parte para não corrigir. Se o usuário colocar minúsculo, não deve corrigir. Se colocou maiúsculo, também não deve corrigir. Deve deixar exatamente conforme o usuário está digitando. Ou, por exemplo, se eu digitei César com Z, ele não deve apresentar o César com S. Ou eu coloquei o César com S e o E sem o acento, ele não deve ficar forçando ou alterando para César com acento. E assim por diante. Value, o valor por padrão pega o que está dentro de name, a constante que está aqui acima. E, além disso, quando o usuário fizer alguma alteração no campo, isto é, onChangeText, haverá um JavaScript, crio uma função, esta função recebe como parâmetro o texto que o usuário digitar e atribui em setName, o texto que o usuário estiver digitando. Criado o primeiro campo, salvando, já tenho o label, nome e depois o campo com o valor do usuário, César 5. Posso duplicar este campo e o próximo é o campo e-mail. Neste campo e-mail, altero o placeholder, indicando que o usuário deve preencher. Neste caso é o melhor e-mail. Depois não deve fazer a correção. E o teclado, eu também quero que o teclado seja do tipo e-mail. Só altero antes, colocando aqui e-mail e para setar também eu seto em e-mail. Salvo. Venho no campo e-mail. Se eu clicar, abre o teclado e observem que ele não está apresentando o arroba aqui na parte inferior, nem .com. Eu quero forçar indicando que este teclado deve ser do tipo e-mail. Para isso, utilizo Q, indicando o tipo, neste caso é o e-mail address. Salvando, agora sim, está apresentando o arroba e o .com, assim facilita para o usuário. Mas se eu apagar o e-mail, eu apago e observe o que ele está apresentando, letra maiúscula. Eu não quero que ele apresente letra maiúscula. Para isso, utilizo a seguinte propriedade. Aqui abaixo, indico que não deve converter para maiúsculo. Utilizo esta propriedade e em seguida coloco none, que não apresente a primeira letra em minúsculo. Apago e agora observem que manteve o texto minúsculo. Coloco o e-mail que eu estou utilizando, somente o e-mail 5. O formulário já está criado. Falta implementar agora o botão.
Ah, e também eu tenho a parte do obrigatório. Eu tenho o text aqui. Text obrigatório. Pego o nome do componente e utilizo o mesmo. E internamente indico, quando tiver o asterisco, é um campo obrigatório. E-mail e nome é obrigatório. Para criar o botão, será utilizado o componente btn submit, finalizo o componente e depois eu tenho o txt form dash e neste caso é o salvar. Ele não importou, posso dar um Ctrl espaço para conferir. Importe este e este também importe. Salvo. Não são esses dois componentes, faltou o que? Ler e prestar atenção. TXT require, é esse que eu não importei, porque eu simplesmente copiei e não importei. Agora sim, posso conferir abrindo o registro 7, clico no botão editar e abriu o formulário. Eu tenho o salvar, eu deixo da cor azul, mas se você quiser pode personalizar. Eu apago os componentes que não estão sendo utilizados, esses não, esse aqui também não está sendo utilizado. Tudo que não é utilizado eu posso remover. E view também não está sendo utilizado. E quando o usuário clicar neste botão, eu quero que ele execute uma função. Eu acrescento no btn, onPress, o usuário pressionou, chame uma função com o nome de editUser. Não salvo porque não tenho esta função, crio a mesma. Acima, abaixo do useEffect, uma constante com o nome de editUser, ela recebe uma função seguindo o padrão ArrowFunction e dentro desta função eu posso implementar uma requisição para a API. Eu estou incluindo a API, só conferir, sim, porque já está incluído em função de estar utilizando no recuperar. Aqui falta colocar um comentário e aqui a função também está faltando o sinal. Agora sim, posso fazer uma requisição para a API. Await, aguarda o processamento. A API que possui as credenciais faz uma requisição do tipo PUT, só conferir na API qual é o método e para qual rota que deve ser feita a requisição. Retorno na parte superior, eu tenho o listar, depois o visualizar, cadastrar. Esta rota será utilizada nos próximos tutoriais. Eu quero a rota editar. É do tipo PUT para uma rota com o nome user. Acrescento PUT, ou já estava o PUT, só coloco user e envio para ela os dados. Quais são os dados que eu devo enviar na validação? Não tem a validação, mas eu sei que eu preciso enviar o ID, o nome e o e-mail. ID, name, depois e-mail. Esse ID, name, e-mail, onde que está essas constantes, são essas constantes aqui acima, ID, name, e-mail. E eu seto o valor, seja o valor que vem da API ou o valor que o usuário digitou no formulário. Por isso que eu utilizo esse set. Fiz a requisição para a API, já estou editando, mas eu quero ver e conferir se realmente conseguiu editar corretamente. Se conseguiu, acessa o then. Neste then eu tenho a resposta, response, e dentro do then, logo eu implemento para apresentar o alerta. Mas quando houver algum erro, acessa o cat. Neste cat, crio uma função para receber o erro e dentro desta função eu posso implementar o seguinte. Para facilitar, eu pego este if, já tenho o comentário, copio o comentário junto. Isso dentro do cat, neste local. Acessar o cat, quando a API retornar status erro, apresenta o alerta. Deve fazer algum redirecionamento? Não, eu não quero redirecionar, só quero apresentar o erro. E aqui também não deve fazer o redirecionamento, só apresentar o erro. E quando conseguir
executar corretamente, agora sim eu quero apresentar o alerta de sucesso e fazer o redirecionamento. Pego este alerta, mesmo sendo um alerta de erro, faltou o comentário quando acessar o DEN. Acessa o DEN quando a API retornar status 200. Colocado o comentário, e neste alerta não é ops, será o sucesso. Em seguida, não é erro, pego o que está dentro de response, depois data e depois a mensagem. Só conferir na API se é mensagem, pego o nome, mensagem e substituo, está correto. E redirecione para a tela listar usuários, não, é tela visualizar usuário. E o visualizar é View User. Posso conferir em rotas para não colocar errado. Pego o nome e substituo neste local. A princípio já está implementado. Agora é só testar. Eu coloco César 7A e no e-mail também coloco 7A e testo se realmente está salvando. Clico em salvar. Usuário editado com sucesso, ok. No entanto, ele não atualizou o visualizar. Se eu retornar no listar, em seguida acessar novamente o visualizar, ele apresentou a atualização, mas eu precisei ir para o listar, depois retornar para o visualizar. Eu quero que, quando eu editar e ser redirecionado para o visualizar, ele já apresente atualizado. Para isso, eu implemento aqui abaixo, utilizo o Use Focus Effect. Eu preciso importar, se eu der um Enter, ele deve importar na parte superior, logo eu confiro se importou, e também preciso utilizar o Use Callback. Importo as duas funções, e Use Callback recebe uma função, e dentro desta função eu chamo o getUser. Copio e quero que execute somente uma única vez, vírgula, abro colchetes para indicar que deve executar somente uma vez. E esse Use Effect eu posso comentar. Coloco Ctrl, seguro Ctrl e depois dois pontos e comenta as três linhas ao mesmo tempo. Só conferir se importou, Use Callback importou. E eu coloquei a explicação, função não será recriada a cada renderização, somente quando a dependência for atualizada ou carregada, e o effect não está sendo utilizado mais, posso retirar. E Use Focus Effect também coloco um comentário. Use Focus Effect para executar um efeito quando o componente recebe o foco, isto é, quando eu acessar a tela, ele deve ser executado. E posso testar se realmente tem este comportamento. Eu venho no editar, altero para 7 e aqui também coloco somente o 7, não coloco o 7A. Clico em salvar, usuário editado com sucesso, ok, e o que ocorreu? Apresentou agora os dados do usuário atualizado. Desta forma, temos o editar implementado, o formulário, editar no aplicativo implementado. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.